devido a um problema. Oxi, falou que tinha problemas técnicos. Hoje a nossa aula é a última aula que eu tenho até já montada, depois eu vou ter que começar a montar algumas aulas novas aí, né? Vai ser sobre espectrometria de massa. Olha a Mércia lá. E agora, quando vocês abrem a câmera, dá para ver tudo já. Sobre espectrometria de massas, né? Que é uma das técnicas que é muito útil quando a gente quer saber, por exemplo, né, qual é a massa, redundante, qual é a massa da molécula que você está estudando. A gente vai entender esse ponto aí. Por quê? Porque uma das coisas que a gente fala, né, quando a gente estava falando de ressonância e de infravermelho, era calcular o índice de deficiência de hidrogênio, lembra? O índice de deficiência de hidrogênio era carbono mais 1, menos hidrogênio sobre 2, mais halogênio sobre 2, menos nitrogênio sobre 2, ou mais nitrogênio sobre 2. Ih, já confundi. Mas, enfim, era para ver aí se você tinha, né, insaturações, duplas ou triplas ligações. Era para ver se você tinha ciclos na sua molécula. E para isso daí, quando a gente fala desse ponto, a gente tem que saber o quê? Deixa eu até apagar isso daqui, porque ficou errado, eu acho. Não é halogênio sobre mais halogênio sobre 2, acho que é menos. Mas, enfim, para a gente saber isso daqui, a gente tem que ter a fórmula molecular. E a fórmula molecular, muitas vezes, ela é descoberta através da espectrometria de massas aí. Então, é uma ferramenta que é super útil e sempre muito utilizada aí para elucidação de moléculas, tá? Então, olha aí, ó, a espectrometria de massa, ela surgiu aí antes das técnicas de ressonância magnética e de infravermelho, vem lá do século XX, finalzinho do século XX, do século XIX ali, né? Só que ele não se popularizou até 50 anos, quando foram disponibilizados instrumentos mais baratos, igual, por exemplo, a ressonância, igual o infravermelho, as coisas antigamente, igual a gente, né, gente? A gente jogava Atari, era uma coisa antiga, e o desenvolvimento aí da tecnologia permitiu, então, que essas técnicas começassem a se tornarem mais acessíveis aos laboratórios, e por isso começaram a ser mais usados. A indústria farmacêutica aí, que é onde a gente fica mais ou menos, usa a espectroscopia de massa em todas as fases do desenvolvimento sintético e de química combinatória na farmacologia e no metabolismo de remédios aí, de remédios. Olha eu dando aula antigamente, as coisas que eu escrevi, ó. Isso aqui é o quê? Porque igual eu falei, essa aula é das antigas, arrumei algumas coisas, mas ainda tem esses termos meio chulezentos aí que eu fui aprendendo ao longo de dar aula para vocês. Remédio. Vou dar um abraço e vai sair na espectroscopia de massa, meu abraço. Olha lá, o conceito da espectrometria de massas é simples, né? Escolhendo a flor. Ah, da botânica. Falei, quê? Vocês vão ter que apresentar, hein, online. Vou apresentar para a câmera do computador. Eu queria muito ver. Vou pedir para a Catarina gravar. Fala, Catarina, por favor, grava, coloca no YouTube para a gente ver. Quero ver vocês apresentando. É de boa, gente. É mais fácil do que apresentar para a sala, porque é só vocês mesmo. Credo, professor. Ah, eu queria ver, ué. Só curiosidade mesmo. Olha o conceito da espectrometria de massas, como é simples, né? É simples, simples, simples mesmo. Um composto, ele vai ser ionizado, ele vai ser transformado em um íon aí, então, né? Vão ser retirados elétrons desse composto, né? Para quê? Para ele começar a ficar instável. Essa ionização vai criar uma instabilidade nesse composto. Esses íons, então, eles vão começar a se quebrar. Quando ele se tornar instável, ele vai começar a se fragmentar, né? E aí a gente vai detectar esses pedacinhos que vão se quebrando. Então a molécula ela entra inteira lá, toma uma cargona, uma fonte de ionização, que a gente vai ver que existem algumas. Quando ela sofrer essa ionização, ela vai, né, começar a se fragmentar e você vai ver no detector esses fragmentos pela massa dele, pela essa razão aí de massa carga, né? Quanto maior a massa aí, maior vai ser o pico, não o pico, maior vai ser o pico, mas vai dar o pico de massinha tal lá, né? Massa, carga, é registrado na forma do espectro, a gente vai ver aí. E na espectroscopia de massas ocorre a destruição da amostra, então você não recupera a amostra, mas a gente vai ver que a quantidade que usa da amostra é uma quantidade muito, 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 muito pequena.
né? Por isso que a espectroscopia de massa, espectrometria de massas, ela é muito utilizada, por exemplo, quando você vai ter aqueles laboratórios de CSI lá, que você tem uma amostra muito pequena, né? Que tem só um pozinho tipo assim, ficou um fiapo de cabelo da pessoa, e aí esse fiapo de cabelo você tem que fazer 10 milhões de análises com fiapo de cabelo, com certeza a espectroscopia de massa vai destruir a amostra, mas a quantidade que você vai usar é muito ínfima daquilo ali, né? Então, olha aí, eles são úteis na análise de compostos cujo espectro é conhecido, existem bancos de dados de espectro, então ele pode te falar qual é a molécula, né? A maioria desses equipamentos, eles conseguem te falar, às vezes, qual é a molécula vendo o espectro, e também de compostos totalmente desconhecidos aí. Tudo bem? A gente vai ver como é que funciona. Olha o espectro de massa aí, como que é, como que ele sai, mais ou menos. Aqui a gente tem, então, como que fica um espectro de massa. É muito fácil, assim, de se entender. Então, esse espectro aqui é dessa benzamida, né? Tem um anel benzênico com uma amida. Olha lá, ele vai ser ionizado, né? Vai ser chocado ali. Ele vai perder 2 elétrons, ele vai perder um elétron, então, na verdade, porque ele está passando 2 elétrons, ele vai perder, vai ficar instável. Olha aqui, a massa dele vai ser 121, né? Se você somar a massa dos carbonos, com carbono, dos carbonos, com os hidrogênios que estão aqui, com o oxigênio, com o nitrogênio, com o hidrogênio, você vai ver que vai dar 121, né? Essa massa é a massa igual a massa molar mesmo. Essa massa, quando a gente fala aí, é a soma das massas. Se você tiver 2 carbonos, vai ser o quê? 12 mais 12, que é a massa do carbono, né? Se você tiver um oxigênio, vai ser mais 16, que é a massa do oxigênio. Se você tiver um hidrogênio, vai ser mais 1, né? E aí você vai somando. Então, olha aqui, ó, 121, tá vendo que sai aqui no pico lá, ó? Então, esse daqui, antes dele começar a se fragmentar, ele consegue chegar a um pedaço dele lá. Algumas chegam inteiras e outras começam a se espatifar. Aqui teve duas maneiras da molécula se quebrar, ó. Primeiro, ela perde uma amina, perde essa amina, então, ocorre a quebra dessa ligação. Olha lá, tá vendo que ela perdeu essa amina? Qual é a massa carga dela agora? 105, né? Aqui tá fácil de ver, porque a massa sobre a carga, qual que é a carga que está sendo aqui? A carga está sendo mais 1, então acaba que a massa é a massa mesmo dela. 105, olha aí, o pico em 105. Aqui tem um outro pedaço aqui que ocorre essa segunda quebra aqui, ó. Tem 2 maneiras de se fragmentar aqui. A outra é quebrar isso daqui, ficar todo esse pedacinho inteiro aqui, ó. Carbono, dupla O, NH2, ó, carbono, dupla O, NH2. Massa 44, ó a massa 44 dele aqui, né? Esse daqui ainda perde aqui um CO e vai dar lá, ó, 77. Olha a massa aqui, ó, 77. Essas outras massas aqui, 51, 28 e 18, provavelmente é desses pedaços que a gente está vendo aqui, ó, né? C6H5 vai ser esse daqui já, que é 77. Mas aqui, ó, a gente tem o CO, tem, às vezes isso daqui também vai quebrar e vai formar o C dupla O. Quanto que dá um C dupla O? 12 mais 16, vamos ver quanto que dá aqui. Nem sei, 18, 6, 8, 28. Aqui, ó. Né? Ui, travou. Dá 28 ali. Olha aí que bonito, 28 depois da travada. 28, olha a massa dele aqui, ó. 28. Então, você vai tendo, né? O que ele faz, um espectrômetro de massas? Se a gente for explicar fácil de entender, é isso. Ele torna a molécula instável, tornando ela um íon, e essa molécula começa a se quebrar e você vai detectando quais são os pedacinhos que ela está se quebrando, né? Qual que é o difícil, né? Quando a gente pensa, aqui a gente já sabe que a molécula é essa. O difícil é você pensar numa molécula a partir dos pedacinhos, né? Pegar os pedacinhos e montar a molécula, mas aí você junta com outras técnicas, com ressonância magnética, com infravermelho, e aí você consegue montar, então, a molécula inteira lá, tá? A visão geral do espectrômetro de massa, ele vai possuir 5 componentes, então. Um é onde você vai colocar a amostra, vai ter a fonte de ionização. A fonte de ionização é onde você vai tornar a sua molécula instável. O analisador de massa é o pedaço que a gente vai ver aí, que é o quê? É onde ele vai diferenciar, né, os íons maiores dos menores, dos pequenininhos, qual pedaço que vai chegar no detector.
e o detector é onde os íons vão bater lá e falar qual que é a massa escolhida lá. Toda essa parte aqui, ó, da fonte de ionização até o detector, é tudo feito com o vácuo. Por quê, gente? Porque a gente vai ver que as moléculas elas têm que percorrer um determinado espaço até chegar no detector. Então, se elas têm que percorrer um determinado espaço, não teria lógica a gente ter outros átomos de outras substâncias lá dentro, como, por exemplo, o oxigênio, nitrogênio, né, que a gente são os gases que a gente tem na nossa atmosfera, hidrogênio, CO2, imagina, não pode. Então, tem que ser limpo desses gases aí. Para ser limpo desses gases aí, a gente bota no vácuo e eles, ó, suga tudo, fica o espaço livre para sua molécula correr direto para o detector lá. Tudo bem? Aqui, então, é um detalhe aqui, é só como estão os 5 componentes aqui, se fosse falar do espectrômetro inteiro. Então, aqui é onde coloca a amostra, aqui é onde sofre ionização, aqui é onde você vai separar as substâncias aí, e aqui é o detector e o processador. Eu coloquei o processador aqui, sistema de dados, sistema de dados que é o nosso computadorzinho que está sempre lá, tá? Então, sempre vão ter essas partes aí. A gente vai falar principalmente do quê? De como que é ionizado e como que faz para separar essas partes aí, né? Esse daqui, a gente vai falar dele daqui a pouco. Não vou ficar falando mais não, porque senão vai vir um slide e vou falar a mesma coisa. Então, existem vários dispositivos para separar esses íons. Aqui é um tipo de dispositivo, esse que faz essa curva é um tipo de dispositivo que é usado para separar, tá? E ele conseguia aí, ó, esse analisador, esse que separa esses íons, ele é capaz de distinguir diferenças de massa minúsculas. Ele tem que ser capaz de diferenciar minúsculas, porque olha aqui, ó, um composto que tem carbono 12 com oxigênio 16 tem uma massa de quanto? 27,994. Se você olhar aqui o nitrogênio, né, o gás nitrogênio, ele tem qual massa? 28,062. Olha a diferença. Quase 28 aqui, e aqui 28,0062. Olha esse outro composto aqui, ó, né? Tem carbono, 2 hidrogênios e 1 nitrogênio. Olha lá, somando a massa, 28,0187. Esse daqui tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Olha a massa quanto fica, 28,0312. Então, sempre quando você vai ter essas espectrometrias de massa, aí você tem compostos, você tem opções, né? Algumas combinações que dão massas muito próximas umas das outras, igual a gente consegue ver aqui. Então, esses analisadores, esses dispositivos que separam os íons aí, com essa razão de massa-carga, eles têm que conseguir diferenciar essas massas minúsculas aí. Tudo bem? Então, o primeiro que a gente vai ver, olha lá como é que eles funcionam, né? A gente não vai entrar, então, ainda nesse ponto aqui de ionização, como é que funciona. Mais um tipo de analisador, né? É o por deflexão do campo magnético. Então, o que acontece, gente? Vou dar um zoom aqui, aproveitar que tem esse processo de zoom, que a gente normalmente não tem na sala de aula. Ó, a amostra, ela vai entrar aqui, né? Ela vai sofrer uma aceleração aqui, vai passar por um filamento aqui, né? Vai ser ionizado, ou seja, ela vai se tornar instável, tudo bem? Vai se tornar instável, a gente vai explicar como que ela vai se tornar instável nesse ponto aqui. E aí ela vai sofrer aqui, ó, uma aceleração. Tá vendo que essas fendas aqui são de aceleração? Ela vai passar por um corredor que vai acelerar ela lá. Acelerou, nesse tipo de analisador aqui, ó, o que ela vai pegar? Ela vai pegar a curva como se fosse uma curva numa estrada. Pode fazer essa analogia tranquilamente. Ela vai fazer uma curva numa estrada. E aí você imagina que a molécula inteira ela tem um peso. A molécula, quando ela vai se fragmentando, os fragmentos dela vão tendo massas menores, né? Então vamos imaginar, por exemplo, se a molécula inteira for um caminhão. Vamos colocar aqui um caminhão pesado. Ele vai vir aqui, todo mundo vai sofrer a mesma aceleração. Ele vai vir aqui pesadão, devagarinho. A hora que ele começar a fazer essa curva aqui, ó, na velocidade, ele não vai conseguir e vai bater no guarda-reio ali daquela curva. Ele não vai conseguir porque ele é muito pesado. Não vai conseguir chegar lá no seu detector. Não vai conseguir fazer essa curva. Vão ter outros que vão vir aqui, ó, um que seja muito, muito leve, por exemplo. Vai vir aqui,
a hora que ele começar a fazer essa curva aqui, ele vai fazer a curva e vai, bater por dentro. Ele vai fazer a curva muito fechada do que precisa. E vai ter um que vai conseguir fazer essa curva aqui perfeitamente. Quem é que faz essas moléculas fazerem essa curva? Quem faz essas moléculas fazerem essa curva é um campo magnético. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que essas moléculas elas sofrem um processo de ionização, ou seja, elas se tornam íons. Se elas se tornam íons, elas têm carga. Se elas têm carga, elas respondem a um campo magnético, tá? E aí, o que isso daqui vai fazer nesse esquema que vai fazendo? O campo magnético, o que ele vai fazer? Ele vai mudando, ele vai aumentando, diminuindo a força ali, para conseguir fazer as moléculas fazerem a curva. Vamos dar um exemplo, analogia aí. Vamos supor que é o caminhão. O caminhão veio aqui e bateu lá. Se você ajustar o campo magnético para o caminhão conseguir fazer essa curva, para o caminhão fazer essa curva aqui, porque ele é pesado, a hora que vier a motoquinha aqui menor, mais leve, e aqui o campo magnético está ajustado para o caminhão, o que ela vai fazer? Ela vai bater na parede aqui, porque ela é muito leve, né? Em compensação, a hora que tiver ajustado para a motoquinha fazer a curva bonitinha, o caminhão ele vai quase passar reto lá. Tudo bem? Então, o campo magnético ele vai controlando a massa do íon que consegue fazer a curva, né? Quem faz essa ligação do detector com o campo magnético aí é ele que vai falar. O detector, na verdade, ele só vai receber a molécula se chocando lá, né? É o campo magnético que vai conseguir selecionar a massa, né? E, claro, vai ter um programa que vai fazer isso daí, que vai falar qual é a massa que vai fazer a curva. Tipo assim, ó, agora quem vai fazer a curva é a massa de 120, razão massa-carga de 120 gramas por mol. Sei lá, vou colocar, se tá falando em gramas por mol ali, gramas por mol. Aí faz 120. Se chegar alguém lá, o detector acusa, em 120 chegou. Se não chegar ninguém, ele não dá sinal nenhum. Agora vamos lá, 119, vai fazendo essa varredura aí. Mas esse tipo de analisador aí é esse por deflexão em campo magnético. Então, olha lá, as moléculas elas são gaseificadas, são bombardeadas com um feixe de elétrons, que é essa parte aqui, ó, que vai passar, elas vão passar como se fosse por um chuveiro de elétrons aqui, onde elas vão ser ionizadas e elas vão passar por esse campo magnético e são defletidas de acordo com a razão para um tubo analisador, onde são detectadas aqui, ó, onde elas vão conseguir chegar. Então, é fácil de entender, não é de boa de entender? Como é que funciona esse sistema? Aqui, ó, tem um videozinho bem legal. Deixa eu colocar no videozinho do espectrômetro, desse espectrômetro que faz essa curva. Deixa eu só achar ele aqui, porque eu salvei o vídeo em algum lugar. Aqui. Deixa eu colocar o vídeo aqui para a gente ver. Vou colocar no YouTube mesmo. Vamos lá no YouTube. Eu vou baixar o vídeo, não vou baixar porque como a gente está em casa e a internet está tranquila, é fácil de ver. Então, olha aqui esse vídeo. Eu vou pulando os pedaços, claro. Né, o cara vai mostrar como que funciona aí. Né, ele vem desse videozinho aí, é um cientista que vai mostrar. Olha a cara do cientista. Eu não entendo cientista, é sempre os caras assim, né, velho? De jaleco, bem estereotipado. E esse daqui, ó, esse daqui é um espectrômetro de massa. Ó, tá vendo? Acertei, espectrômetro de massa aí. Olha aqui, ó. Deixa eu pausar. Aqui, essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui é onde as suas amostras, a amostra vai entrar e vai ter que fazer a curvinha lá, aquela curvinha que a gente estava falando. Tudo bem? Aqui é onde vai injetar a amostra, ele vai mostrar aqui, ele até vai injetar a amostra para falar aí, ó. Então, tem o ponto que você vai injetar a amostra, tem um ponto onde a amostra vai ser ionizada, que são aquelas partes que a gente viu ali, né? Vamos andar. Aí tem esse campo magnético que vai acelerar a molécula para as molequinhas saírem correndo. Vai ter o que fazer ela,
Aí, ó, e tem esses dois que também ajudam ela a começar a fazer as últimas curvas lá, e o detector só lá do outro lado lá. Então, esse é um espectrômetro de massa que é por deflexão, né? Que as amostras vão fazer a curvinha lá. Aqui está mostrando que tem que ser no vácuo, né? Então, sempre, quando a gente vê um espectrômetro de massa, ele tem que ter uma bomba de vácuo acoplada a ele, parece até com aquela que a gente tem na Faceplac lá, né? Então, ele tem que ter uma bomba de vácuo. Aí, aqui ele vai falar do espectrômetro, isso aqui a gente vai falar daqui a pouco mais para frente. Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. O pedacinho, tantinho de amostra que ele coloca lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, tá só falando que vai separar. Olha o frasquinho que coloca a amostra. Pega com... Ó, olha o tamaninho. Aí ele vai usar o limoneno, que é aquela amostra, né? Que é o óleo essencial principal do limão. Já tem até a formulazinha aí, C10H12. Ó, ele pega com capilarzinho. Olha o tantinho de amostra que precisa. Não dá nem para ver ele pingando lá, ó. Não dá nem para ver a gotinha que ele vai usar. É muito pequeno. Então, quando fala assim, destrói a amostra, é uma coisa relativa. Tudo bem? Vai colocar ali, como esse sistema é todo no vácuo, tem que ser tudo seladinho, fechadinho. Aí ele vai injetar a amostra lá dentro. Tem um método de injeção aí que ele vai chegar essa coisinha para frente, para a amostra entrar lá dentro do ionizador. Olha lá, ó. Vai colocar a amostra lá dentro do ionizador. E aí agora é só no computador que ele vai mexer. Olha o ionizador aí, ó. Então é um filamento. Esse filamento, gente, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Na verdade, a gente não vai falar sobre ele muito, não. Mas é um filamento, o ionizador, que vai gerar o quê? Um chuveirinho de elétrons, onde vai passar a sua amostra, nada mais é do que um filamento, parece um filamento de chuveiro ali, vai passar uma corrente elétrica muito forte. Quando passa essa corrente elétrica muito forte, esses elétrons eles vão ser ejetados desse filamento. E embaixo vai ter um anodo para o elétron ir para esse anodo e vai criar esse chuveirinho de elétrons que vai passar aí pela sua amostra. Então, fica aceso porque é um filamento de um metal que está passando uma corrente elétrica. Ele vai emitir energia, luz também, além dos elétrons que estão lá. Então, aí, ó. Aí ele está mostrando, né? Aí agora ele vai mostrar cada pedacinho. Aí, ó, esse fechinho aqui, essa partezinha aqui, ó. Ali é onde vai encaixar a amostrinha. E aqui é onde vai sair as molequinhas atomizadas. Olha que bonitinho. Esse vídeo é muito bom. Ó, então, ó, vai aquecer, vai fazer esse feixe de elétrons. A sua molécula ela vai passar, puf, já ionizada e instável para começar a se quebrar ali e começar a fazer aquele caminho lá, acelerado lá no processo. Aí, ó, aí tem os campos magnéticos. Olha o caminho que ela vai fazer, ó. Ela tem que fazer a curvinha e chegar lá no detector. Então, primeiro ela vai fazer a curvinha. Esse campo magnético aqui, ele vai sendo ajustado para quê? Para deixar cada hora um pedaço da amostra chegar lá. Então, o que a mulher está falando é basicamente isso, né? Que em alguns momentos, algumas amostras vão chegar, outras não vão chegar. Está falando que para chegar lá depende da massa do átomo. Eu acho que ela vai dar até o exemplo aqui, ó. Deixa eu deixar para ver se vai dar o exemplo. Então, está falando que a deflexão depende do campo magnético. Lógico, se você colocar, né? Olha lá, isso daí, se for muito pesado e o campo estiver fraco, pode também ser deflectada demais e aí bater na parede de dentro. Então, tem que ajustar certinho para ela fazer o caminhozinho bonitinho lá. E aí vai separar as massas, cargas aí. Aí aqui ele está só mostrando como é que vai sair o espectrômetro aí, ó. Vai sair os pontos aí. E aí, ó, o limoneno, que tem essa fórmula aí, vai sair aqui, ó, 136. E aqui são os fragmentos que eles vão quebrando. Um ponto interessante também que a gente vai comentar aqui, ó, vale comentar, esses picos menorzinhos aqui, ó, são os picos formados pelos isótopos, né, que vai existir nessas moléculas aqui. O que são isótopos? Deixa eu fechar aqui e voltar lá para a nossa apresentaçãozinha. Os isótopos são aqueles compostos que possuem o quê?
que possuem o mesmo número atômico, o mesmo Z, né? Por exemplo, carbono 12 e carbono 13, né? O carbono 12, o que ele tem? Quantos prótons e elétrons ele tem? Ele tem 6 prótons, né? E o carbono 13, 6 prótons, né? 6 prótons. O carbono 12 tem o quê? 6 prótons mais 6 nêutrons. 6 nêutrons. O carbono 13 tem o quê? 6, isso, 6 prótons mais 7 nêutrons. Por isso que ele é 13. 6 mais 7, 13. 6 mais 6, 12. Ambos são carbonos, porque o que caracteriza o átomo é o número de prótons que ele possui. Tudo bem? Mas eles são isótopos, então, eles são isótopos que possuem o mesmo número de prótons, mas aqui, ó, se a gente for fazer aquelas continhas de massa, quando a gente faz aqui, tá vendo que ele faz com carbono 12? Se a gente estivesse fazendo com carbono 13, vamos supor que a gente não estivesse fazendo com carbono 12, estivesse fazendo com carbono 13 aqui, quanto que ia ser aqui, ó? 13,000. E aqui ia ficar o quê? 28,994. Por isso que sai aqueles picozinhos menorzinhos lá perto lá. E se a gente olhar aqui no espectrômetro de massa, depois eu vou colocar, aqui tem aqui, né, espectro, ó. Aqui você vai ter a porcentagem, né? Qual é fugiu a palavra da minha cabeça. A abundância daquele isótopo. Se é um isótopo que tem pouco, né? A abundância do carbono 13, por exemplo, que é bem baixa comparado com o carbono 12, então ele vai dar um sinalzinho bem menorzinho aí daquele isótopo lá, do composto que tem aquele isótopo lá. Tudo bem? Tá tranquilo então, por enquanto? Então vamos embora. Bonitinha, espectrometria de massa, todas as espectroscopias são muito legais. Um outro tipo de analisador, então, um que a gente viu ali é esse daí, que vai voar a amostra, né? Um outro aí, ó, é esse quadrupolo, que são 4 barrinhas, olha aí, por isso que são chamados quadrupolos, são 4 barrinhas, querendo ou não. Vai passar, o que vai acontecer? O íon, ele vai passar por essas barrinhas aí, ó, né? Ele vai passar girando, olha lá como é que vai passar girando, tem até aqui tem um gifzinho que eu vou colocar para vocês, e a voltagem dessas barrinhas aí, ela vai sendo controlada para esse íon conseguir ir de maneira certinha lá no meio lá. Então, olha aí, querendo ou não, ele consiste em 4 barras paralelas, arranjadas em 2 pares opostos. Um dos pares apresenta potencial aplicado de voltagem positiva, tá? Positivo, que são aqui, e outro aplicado voltagem negativa. Então, tem 2 positivos e 2 negativos para ficar controlando o campo magnético que está ali. Essas voltagens, elas podem ser ajustadas, elas vão sendo ajustadas, e olha lá, esse GIF é bem bonitinho, ó, né? De acordo com a carga-massa, vão ter, quando você for ajustando, alguns eles vão se chocar nesses quadrupolos aí, eles vão se chocar. Também tem a câmara a vácuo sempre, e só determinada massa vai conseguir passar aí, ó, certinho lá dentro lá. Só determinada massa vai conseguir passar nesses 4 aí. Né? A aplicação afeta a trajetória dos íons, e se fazendo variar essas voltagens, somente o íon com alguma razão massa-carga vai atravessar o centro desse quadrupolo, enquanto os outros serão desviados da trajetória. O espectro é obtido se fazendo variar essas voltagens do quadrupolo, de maneira a realizar uma varredura de toda a massa-carga desejada. Simples também da gente imaginar, né? Claro, o processo, o desenvolvimento disso não é simples, mas a compreensão disso ocorrendo é tranquila, né? Aqui tem um videozinho também, deixa eu pegar o videozinho aqui. Eu gosto muito desse negócio, porque tem vídeo de tudo quanto é coisa na internet. Vou pegar aqui. Aqui. Vamos lá no vídeo de novo. Esse aqui tem uma parte que daqui a pouco a gente vai repetir, falar de novo dessa primeira parte aqui. E a videoaula que vai no YouTube, né? Aqui, ó, deixa eu já dar uma adiantada. Ó,
o quadrupolinho. Aqui eu acho que ele deixa a amostra retida um tempo antes de dar essa acelerada nela, né? Mas ele vai. O que é o principal da gente ver? Não é esse método, mas vai interagir polo, olha lá, né? Então elas com massa diferente, ó, tá o quadrupolo aqui, vai sendo aplicado, elas vão fazendo esse movimento aí, ó, elas vão fazendo esse movimento e de acordo com a massa carga, cada uma vai ter um movimento diferente. Aqui nessa animação ele está mostrando como que cada uma, né? Então tem 3 massas diferentes aí, ó. Como que cada uma iria fazer uma rotação diferente nesse caso, por causa das cargas aí, né? Mas aqui não tem a massa específica, ela não ia conseguir seguir essa trajetória. Aí nesse caso aqui ele está mostrando a trajetória das 3. Então vai conseguir aqui já é como é que ele vai fazer a transformada do espectro. Um ponto legal aqui da gente comentar é o quê? Quando se adquire aqui, ó, também vai se adquirir o quê? Um sinal de frequência aqui, de razão, né, de cargas aqui, ó, de frequência, né, por determinado tempo, E aí transforma do tempo para frequência. A gente viu isso daí também quando a gente tratou de ressonância magnética nuclear, né? Quando a gente passa de uma variável de tempo para uma variável de frequência, a gente faz a chamada transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier foi uma grande sacada matemática que o Fourier teve e que permitiu, então, a transformação aí de alguns sinais em um espaço que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, mas é daquele jeito ali que a massinha vai girar nesse quadrupolo, e aí só algumas vão chegar lá, ó, né? As outras, elas vão perdendo o caminho ao longo do tempo, e só uma específica vai chegar no detector ali. Qualquer dúvida pode me falando, gente, se tiver de boa. A outra tipo de analisador aí, um outro tipo de analisador é esse time of flight. O tempo de voo é o mais simples, assim, se a gente for parar para pensar, que é o quê? Né? Após a amostra ser ionizada, ela entra no tubo e a separação é feita baseada na diferença de velocidade entre as partículas. Então, acelera aí, elas vão sofrer, como elas têm massa diferente, né? Elas vão sofrer acelerações diferentes. A menorzinha, que tiver uma menor massa, ela vai ser mais rápida, vai chegar primeiro, a que for mais pesada vai chegar depois aí, né? O tubo ele vai ter um determinado comprimento, ele tem que ser um pouco comprido para conseguir separar essas moléculas aí. Aqui, ó, tem a explicação de como que é esse tempo de voo, ó. Olha lá. Depois a gente vai explicar esse método de ionização aí que rolou, né, que é feito por um laser, mas, ó, a nossa amostra, ó o vermelhinho que é menorzinho, indo mais rápido, chegando no detector antes, depois vai chegar o azulzinho e depois vai chegar o amarelinho, que é o mais pesado. E aí você consegue separar a molécula pela razão dela de massa, carga aí. Sempre essas moléculas, elas vão ser aceleradas por um campo magnético também. Por quê? Porque a partir do momento que você transforma ela em íon, que ela fica instável, para começar a se fragmentar, né, você tem ela ionizada, você tem ela com carga e você consegue acelerar essas cargas aí, né? E sempre, pode reparar que sempre que ela começa a se quebrar, igual a gente viu aqui, ó, né? Sempre vai ser gerado, ó, aqui é íon, tá vendo que tem carga? Aqui é íon, tem carga. Aqui é íon, tem uma carga. Aqui é íon, tem uma carga positiva aqui, porque esse carbono tá fazendo ligação. Aqui, essa parte que perdeu, saiu com um elétron a mais, sempre ela vai continuar com essa carga. Todos os pedaços que vão ser fragmentados também vão ser íons ali. Tá? Então, de métodos de analisadores, aí, os principais eu acho que são esses 3 aí, né? De decabulosa tem 10 milhões de referências e, tipo assim, nego caprichou fazendo ali, porque a Wikipedia, assim, algumas coisas não são confiáveis, mas tem umas que a galera capricha. Então, tem outros meios de analisar, outros analisadores ali, mas eu resolvi explicar esses 4 que são, eu acho, os que a gente mais costuma ver pelos laboratórios aí. Tudo bem? Agora vamos ver métodos de ionização. O método de ionização é como a amostra vai se transformar em um íon para começar a ser quebrada.
né? Então, olha lá, depois que o fluxo de moléculas estiver dentro do espectrômetro de massa, as moléculas devem ser transformadas em partículas carregadas pela fonte de ionização antes de serem analisadas. O método mais simples é de ionização por elétrons, que é aquele que a gente viu lá, né? O que vai acontecer? Tem um filamento aqui, vai passar uma corrente elétrica nesse filamento, esse filamento ele vai, com a passagem dessa corrente, liberar alguns elétrons aqui, a sua amostra ela vai ser inserida aqui dentro, ó, vai ser inserida aqui dentro. Quando ela passar aqui, o que vai acontecer? Quando ela passar ali, ela vai perder elétrons, né? O que vai acontecer? A molécula está vindo, a sua molécula. Vamos desenhar a sua molécula. Quando vier um elétron chutado aqui, rápido, e passar por ela e se chocar nela, ele vai fazer o quê? Vai arrancar outro elétron dela. E aí a sua molécula ela passa a ser o quê? Carregada positivamente, ela perdeu um elétron ali. Por isso que tem até aqui, ó, há uma placa repelente positiva que expulsa os cátions para o analisador de massas. Então aqui tem uma placa positiva aqui, ó, aqui fica positivo. Quando isso daqui, esses íons ficarem aqui positivos, o que eles vão fazer? Eles vão, ó, ser levado para o analisador, que aí pode ser o do tempo de voo, pode ser o de quadrupolo, pode ser o que for que você quiser, de deflexão também. Aqui é só o que eu coloquei, é emitido, a colisão cria o cátion, que é essa partezinha ali que a gente falou. Aí é só um zoom aí, né? Ó, isso aqui é legal, a maioria da amostra nunca é ionizada, mas sugada por bombas de vácuo conectado. Então, a amostra que não é ionizada aqui, que ela consegue passar aqui, é igual goteira, né? Você passa a mão mais rápido lá, às vezes não cai nenhuma gotinha em você, ela vai ser sugada, né? Existe uma coisa que vai sugar ela e vai colocar ela aqui de novo para ela voltar e ficar passando ali até ela conseguir ser ionizada ali. Pode se formar também íons negativos. A placa repelente absorve esses íons, essa placa repelente aqui, né, que está positiva, ela vai absorver esses íons, uma pequena porção pode ter carga maior do que 1, né? Pode ter a massa-carga aí, né? Se a gente for falar, mais 2, e aí quando a gente for fazer a massa-carga, por exemplo, se o composto vai ter massa-carga 12, vai ficar 12 dividido por 2, que vai ser 6. Então, às vezes, você vê alguns, vou chamar isso, mas eu não sei se é isso, né? Alguns harmônicos ali de sinal de massa que é de íons que foram carregados duplamente positivos, né? Então, ele vai ter metade da massa do sinal massa-carga, porque é massa sobre carga. Se você dobra, né? Se você dobra a sua carga, você divide a sua massa por 2 ali, nesse caso. Vantagens da ionização por elétrons aí, né? Tem vantagem na espectrometria de pequenas moléculas orgânicas, não é caro e é robusto, ou seja, não é uma coisa muito afrescalhada, porque tem alguns equipamentos que eles são muito sensíveis e, tipo assim, ninguém quase vai poder mexer, porque senão estraga. Não é caro também. O excesso de energia cinética transmitida para a amostra leva a uma fragmentação significativa dos íons. Então, como esses elétrons eles batem ali muito forte nesses pedaços na molécula ali para sofrer ionização, ela faz muito bem essa fragmentação. E os padrões de fragmentação são reprodutíveis e estão disponíveis em diversas bibliotecas de dados. Então, você consegue, se você pegar um espectro de massas do limoneno, acho que na aula que vem a gente vai começar a mexer e tentar elucidar a molécula usando até massas. Existe um padrão, e esse padrão ele consegue ser repetido facilmente com um espectrômetro, com esse método de ionização aí, tá? Desvantagens: alguns compostos não são tão facilmente fragmentados, né? São tão facilmente fragmentados que o tempo de vida é muito curto para ser detectado. Então, ele começa a se quebrar e não chega nenhum inteiro lá no detector, né? Não sendo possível determinação da massa molecular do composto. Isso é desvantajoso porque você não vai saber qual é a massa real do seu composto lá, né? E a amostra deve ser relativamente volátil para que se possa entrar em contato com o feixe de elétron na câmara de ionização, fato que dificulta a análise de compostos com peso molecular alto. Isso daqui eu acho que é a pior desvantagem, né? Por quê? Fala aí coisas que têm um peso molecular alto. Se a gente fosse pensar em pesos moleculares altos, proteínas, né?
principalmente proteínas. As proteínas, elas têm um alto peso molecular, porque elas são formadas por vários aminoácidos, né? Então, é difícil você fazer essa proteína passar ali, ela não funcionaria você fazer um espectro, uma ionização, né, por elétron, né, a electron ionization aí, não valeria a pena você fazer para uma proteína, porque ela não é volátil, você não consegue fazer o vaporzinho dela passar ali, porque ela não é volátil, a substância. Nem tanto que o cara, quando foi fazer ali, ele fez de limoneno, e a vantagem que tem aqui, né, igual falou aqui, ó, para pequenas moléculas orgânicas, tá? Então, para proteína, isso daí não é bom. E aí, que surgiu aí o quê? Essa electrospray ionization aí, né? Nem tanto essa técnica para biomoléculas, ela é a mais utilizada, né? Por quê? Porque ela permite você estudar aí por espectroscopia de massa, né, moléculas com um peso molecular alto e outros compostos lábeis e não voláteis, né, compostos não voláteis aí. Quem ajudou a descobrir isso daí foi o Fenn, né, o John Fenn, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 2002. Faltou acho, tanto que eu falei. Justamente por desenvolver esse método aí, né? Aqui tem o artigo deles aí, ó, né? Electron spray ionization para espectroscopia de massa de grandes biomoléculas. Então, é um tipo de ionização que permite a ionização de compostos com alto peso molecular, que até então a electron ionization, que é aquela outra lá, não conseguia, porque a molécula não era volátil, né? Então, olha lá, o sucesso iniciou-se quando Fenn e os colaboradores obtiveram íons multiplamente carregados de proteínas, permitindo a determinação da massa molar de proteínas íntegras. Então, eles conseguiam descobrir a massa molar de várias proteínas. Olha como é que a massa aqui já é muito maior, 1486,6, né? Aqui ainda tem 12 mais, depois a gente vai falar que é 12 mais, 14 mais e tudo mais. No início, a electron spray ionization, ela foi considerada uma fonte de ionização dedicada à análise de proteínas e, posteriormente, seu uso foi estendido à análise de pequenas moléculas, revelando-se uma técnica bastante sensível. Então, antes era usado só para proteínas que eram moléculas grandes, agora ele também é usado para pequenas moléculas aí, porque ela é bem sensível aí. Essa questão de carga aqui, ó, mais 17, mais 18, mais 19, é porque às vezes quando você vai fazer a electron spray, tinha um vídeo que estava grande demais para eu colocar da mulher explicando, mas quando você vai fazer a ionização dessas moléculas, aí você vai transformá-las no íon, você pode transformar esses íons, você pode usar alguns outros átomos para formar esses íons aí, tudo bem? Então, por exemplo, se você pega lá, eu não sei massa atômica de cloro aí, mas você pega um átomo de sódio, vamos pegar o cloro eu acho que é 37, 17, dá um Google. Depois eu coloco o videozinho para vocês, mas se você pega o cloro, eu não lembro a massa atômica do cloro. A massa molar do cloro. A massa molar do cloro é quanto? Vocês sabem de qual? 35? É 35? É, vocês sabem? Então, ó, 35. Então, aqui, nesse massa carga, ia aparecer a massinha e escrito assim, ó, 35 menos. Porque foi usado, por exemplo, um átomo de cloro, tá? Você, quando vai fazer electrospray ionization, você usa aí um íon para fazer isso e você fica com a massa carga um pouco aí deslocada, justamente por causa desse átomo que você colocou a mais, mas é só você subtrair ele da sua massa carga lá, não tem problema. Tudo bem? Olha como que funciona aí a ionização por electron spray. Então, a sua substância, ela vai passar aqui, ó, por um capilarzinho. Ela, repara aqui que já tem cargas positivas e negativas, então ela já foi ionizada, assim, ela já recebeu um átomo ali, ela já sofreu essa adição de um átomo junto a ela. Ela vai passar por esse capilar onde vai sofrer essa aceleração, é como se fosse uma agulhinha mesmo sofrendo essa aceleração aí. Tem uma voltagem positiva aqui, uma voltagem negativa, tá vendo que aqui tem vários íons positivos, ó, eles vão ser acelerados, repelidos aqui, e a hora que eles forem repelidos aqui, como essa placa aqui é negativa, eles vão tender a chegar ali, né?
chegar ali naquele ponto ali. Nesse espaço aqui, vai ter um gás que fica passando aqui, fica diminuindo essas gotículas aí, ó. Essas gotículas, elas vão sendo diminuídas, até que vai chegar num ponto em que você vai ter o quê? Por exemplo, você vai ter várias carguinhas positivas numa gota tão pequena que a repulsão delas é tão grande que elas vai repartindo e vai virar várias molequinhas só separadinhas ali. Eu tenho eu não sei se tem no próximo aqui, ó. Aqui tem o cone que forma aí. Né? Então, essas pequenas gotículas, elas são expulsas dentro da câmara. O que está falando aqui é basicamente o que eu já falei. Olha aqui, ó. Então, aqui é o capilarzinho. Olha ó, o que vai acontecer, ó. Vai sair a solução. Olha como que vai fazendo. Vai fazendo esse cone. Esse cone é famoso, é chamado cone de Taylor. E essas gotículas, elas vão sendo secas. Olha lá, esse sprayzinho aí, ó. Se você parar para pensar, no final, você tem as molequinhas ionizadas quase individuais ali, ó, saindo. Aqui, tá claro, isso aqui é uma ilustração, tá mostrando um nível molecular aqui, mas o que a gente vê é aquele comecinho que tá ali. Tudo bem? Então aí, ó, tem esse cone de Taylor que é formado, é aquele conezinho aqui, ó, esse daqui é o cone de Taylor, deixa eu mostrar no comecinho que é bem mais bonitinho ali, de verdade, aqui, ó, o cone de Taylor, tem esse jato aqui, vai formar como é que chama, né? Aqui em inglês fica plume, mas não é plume, vai formar esse orvalho. Boa palavra, orvalho. Vai formar esse orvalho aí da sua solução. Ela é carregada e ela vai como é muita carga para uma gotinha muito pequena, vai fazer com que essas gotas comecem a sofrer essa quebra aí para chegar no detector só a carga, só a molécula, só o íon já ali conseguindo chegar no detector. Tudo bem? Eu acho que aqui tem um vídeo. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui desse negócio. Vou copiar para ver se é esse aqui. Ah, é esse aqui mesmo. É esse aqui que eu ia mostrar antes até. Aqui, ó, no começo ele já mostra aqui, nesse daqui que a gente estava vendo, aqui já é uma técnica de espectroscopia por eletrospray. Olha lá, bem nesse comecinho mesmo, ó. Então a amostra está saindo aqui, positiva, carregada positivamente, está indo para o negativo lá. As gotinhas estão positivas, mas tem umas molequinhas junto lá da sua amostra, ó. E elas já vão entrar direto para o detector, ó, mostrando, ó. Elas vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, até... Ah, que bom. Nossa, esses vídeos salvam muito a vida da gente explicar coisas abstratas. Aí aqui vai entrar naquele quadrupolo que a gente falou. Tudo bem? Mas o ponto principal é esse, ó. Vai sair... Por isso que é electron spray ionization, né? É uma ionização por electron spray, um spray de elétrons que vai causar a ionização da sua amostra lá. Tá bom? Muito bonitinho, né? Esses vídeos são muito bons aí. Tipo, são uma mão na roda gigantesca, maravilhosa. Vou fechar isso aqui. Voltar para o slide, para a apresentação. E aqui a gente tem um espectro aí, né, de um aminoácido, de 4 aminoácidos junto aí, ó, glutamina, glutamato, serina, glicina e valina. Então, eles têm massas aí, ó, se a gente somar eles todos aqui, vai dar 413. Tá vendo que eles foram ionizados aqui, ó, com o sódio, ó, com o sódio, formam um aduto, que se diz, né, adutos. Depois dá um Google aí para procurar o que é adutos para mim, só para dar uma copiada e colada, que eu esqueci a palavra, o significado mesmo de adutos. Eu sei que formam adultos, mas eu não sei o que são adultos. Olha só que viagem. Era melhor eu saber o que é a coisa e não saber o nome da coisa. Né? Mas olha lá, ó, aqui já tem o massa-carga 391, que seria com um hidrogênio, então tem 2 tipos aí, e aí eles vão se quebrando. Ó. Se a gente olhar aqui, a massa da valina com a glicina aqui, ó, 57 mais 100, aqui está dando 235. Aqui, a massa do E, que é o glutamato, 146, está dando 244. Está vendo que está dando dobrado? Aqui, ó, a massa da valina, 100, está dando 292, está dando 300.
Tá dando umas massas maiores, aí eu tenho que lembrar por que era que dava essa massa maior aí nesse caso. Porque dá massa carga maior. Se a valina dá 100, tá dando 292, tá dando 300. Essa massa 17 aqui. Enfim, gente, vai ficar para a próxima aula essa dúvida aí que vai gerar. Qualquer coisa, expliquem aí, quem souber e quiser colocar no vídeo embaixo aí a explicação. Por que as massas, por exemplo, da valina com a glicina aqui, a da 157, está dando 235? Deixa eu fazer. 235 menos 137. 157. 78. 200. Ver aqui, 100 mais 57 mais 87 mais 146 dá 390, que é a massa de todo mundo mesmo. A massa aqui, ó, 390 tá dando 391 porque tem o hidrogênio. Se eu somar 390 mais 23 vai dar 413, que é a massa de todo mundo mesmo. Aí aqui agora, deixa eu pensar. Vamos ver lá. 391 menos 17, 390. Perdeu 100. Ah, tá. Tá. Que é o seguinte, gente, ó, 391. Que burro. 391, agora foi, hein? O que aconteceu daqui para cá, ó? A massa, é a explicação que falhou aqui. A massa menos a valina, né? Quanto que vale a valina? 100. Então, quebrou aqui, ó. Então, é isso daqui tudo. Então, vai dar quanto? 391 menos 100, 292. Né? Aí, volta mais aqui um pouquinho. A massa menos a glutamina vai dar 292. Vai dar a massa, então, 391 menos 146, 244. A massa menos a valina com a glicina. Vai dar, então, 391 menos 100 menos 57, 235. É menos. É porque eu estava falando a massa da coisa. Pô, aí é sacanagem, hein? Errar no meio da aula assim. Então, aqui é a massa total menos os pedacinhos que vão quebrando. Menos os pedacinhos que vão quebrando, tá? Mas só para mostrar que, então, se conseguiu fazer aí, ó, espectros, né, de compostos maiores que não eram voláteis para serem colocados ali numa ionização por elétron lá, tá? O outro método de ionização aí é esse chamado de MALD, né? MALD vem desse termo aqui, né? Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, Tabajaras, English, né? Mas vem então dessa questão aí. O que se consiste esse método aí, na verdade, né? Esse método consiste em você colocar a amostra numa matriz. Essa matriz vai ser essa parte azulzinha aí, esse negocinho azulzinho, né? E colocar ela numa placa de metal condutora. Depois que a amostra ficar preparada, né? Essa matriz ela vai receber esse tiro aí, esse laser, né? Bombardeada por breve curso de laser. Nessa matriz aqui já existem íons já existem substâncias que vão transformar a sua amostra em íons. Tá vendo que a matriz ela tem umas cargas positivinhas ali, ó. Elas têm os cátions. Esses cátions eles vão grudar aqui, ó, na sua amostra e ela vai para o espectrômetro aí. Tudo bem? Quando a matriz absorve a energia emitida por um laser, ocorre a transferência dos prótons da matriz para os componentes da amostra, ao mesmo tempo desencadeia-se esse processo de dessorção. Dessorção, lembra que é quando a coisa fica dissolvida, é quando ela fica só na superfície. Dessorção, então, é ela sair da superfície, separar aí, tá? Ela estava adsorvida, não confunde adsorção, a gente já explicou isso com a absorção, tudo bem? Então, o que possibilita a passagem da amostra do estado sólido para o estado gasoso. Então, ela é aí sublimada, praticamente sublimada por causa do íon aí, ó. E aí, aqui é esse que a gente usou para o Time and Fly. Aqui é um exemplo do MALD já. Então, aqui, ó, tá na matriz. Na matriz, a amostra já é, ó, jogada ali.
acelerada ali e vai para o tempo de voo ali, né? Então, os componentes da amostra ionizados dissolvidos são direcionados para o analisador. Aqui, nesse caso, foi para o time of flight, onde são acelerados através de um campo elétrico dentro de um tubo até que atinja o detector. Neste tubo, a vácuo, os componentes da amostra são separados de acordo com sua massa-carga, chegando ao detector em diferentes tempos. Essa explicação aqui é já a explicação do tempo de voo que a gente já viu ali, quando a gente estava falando de analisadores. Olha, se a gente comparar o MALD com o Electron Spray Ionization aí, ó. Então, olha lá, no MALD a gente tem aí, né, essa matriz, a matriz cristalizadas com os analitos. Os analitos, eles vão ser jogados aí, vai bater esse laser, vai fazer eles sofrerem essa vaporização, vai entrar no tubo aqui, vai chegar no detector lá. Então, cada um chegou, né, o azulzinho, o laranjinho, coisinha. Aqui já é o Electron Spray, então sai aqui, né, da agulhinha positiva o composto carregado. Vamos dar um zoom aqui para ver até mais bonitinho. Sai carregado positivamente aí, indo para a placa negativa, né? Vai passar aqui, vai ser levado aí para o tempo de voo aqui. Então tá usando... Uma coisa que é legal da gente falar aqui, que é até importante ressaltar, é que você consegue usar diferentes ionizadores com diferentes analisadores aí. Tudo bem? Então aqui, ó, nesse caso aqui, a gente está usando o tempo de voo para dois analisadores, para dois ionizadores diferentes, para o MALD e para o tempo de voo, para o TOF, para o Electron Spray Ionization aqui. Tudo bem? Aqui tem o campo magnético, só está explicando as partes aqui, né? O detector e tudo mais. Aqui que está falando de separação, não? Está fora do lugar. É importante saber na espectroscopia de massas também, né? Ela ioniza a molécula que a gente está falando, formando esse cátion, possui energia suficiente, isso aqui a gente já falou. Olha o espectro de massa da dopamina aí, ó. Dopamina, 153, o espectro de massa da dopamina. Ó, então o pico que vai sair, normalmente, que sai mais à direita aqui do seu eixo X, né? Vai ser o pico mais pesado, vai ser a sua molécula inteira. Lembra que a desvantagem da ionização por elétron é que às vezes a molécula inteira não chega. Então, às vezes, você pode achar que essa molécula vai ter uma massa que não tem, mas a ideia é que ela sempre chegue inteira. Tá? Aqui, vai te dar a razão massa-carga, então nesse eixo aqui você vai ter a razão massa-carga, e aqui você vai ter meio que a abundância aí no eixo. Deixa eu ver se está falando aqui. Isso. O íon formado com maior abundância, então o íon que conseguiu chegar em maior quantidade lá no seu detector, ele vai gerar o pico mais alto e é chamado de pico base. Tá vendo aqui, ó, esse 124 aqui? Ele foi o pico que chegou, aí ele é padronizado com ele sendo 100. É tipo assim, se ele é 100, quanto que é aquele ali? Aquele que chegou deu quanto? Deu mais ou menos 30. Esse daqui deu quanto? Deu mais ou menos 20. Mas essa abundância não é muito importante. É importante, sim, claro, isso daqui mostra que esse pico aqui, esse fragmento, é o mais estável, foi o que chegou em maior quantidade. Tudo bem? Esse fragmento de 124 é o mais estável. Mas 123, 24, deixa eu ver quanto que dá de perda aqui. Ó, 153 menos 124, ele perdeu 30. Não sei qual que é a massa do nitrogênio. Perdeu 30 de massa, basicamente. 29. A massa do nitrogênio é quanto? Daí depois a gente pode fazer, né? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Nitrogênio é 15, né? Nitrogênio é 15, oxigênio é 16. 15 com mais 12 do 12, 15. Às vezes eu acho que ela pode ter perdido esse pedaço aqui, ó. E aí fica 12 do carbono, com mais 15 do nitrogênio, 12 mais 15 vai dar 15, 16, 17, 27, 28, 29, mais os dois aqui. Mas e esses dois hidrogênios, né? Basicamente, eu acho que perdeu esse pontinho aqui, ó, daqui. Perdeu esse CH2 e NH2, mas ele não dá 30 muito assim. Mas é assim que você vai montando. Você vai montando a molécula e vai quebrando os pedacinhos. Ali, se a gente for quebrando, a gente vai descobrir qual que é o pedaço. Não tem problema. Tá? Isso aqui é o que a gente acabou de falar. As intensidades são normalizadas para ajustar com esse pico aqui. Então, o pico mais alto, sempre você vai chamar ele de 100. E aí, depois você faz o restante por meio que regra de 3 para ajustar aí
a intensidade desses picos aí, tá? Íons moleculares com tempo de vida de 10 a menos 5 segundos atingem o detector e não se fragmentam. Então, ó, íons moleculares, olha o tempinho que ele tem que durar para chegar no detector, é super rápido, 10 a menos 5 segundos. Observe a relação massa-carga, que corresponde ao íon molecular, para determinar o peso das moléculas. Substâncias altamente ramificadas passam por fragmentações com muitas facilidades. Lógico, né? Quanto mais ramificada a sua substância for, mais ela vai se espatifar em vários pedacinhos e você consegue ver a massa de cada pedacinho aí, ó, no seu espectro. Tudo bem? Aqui eu acho que está meio fora do lugar, né? É o que a gente estava comentando aí do espectrômetro. Tem só um videozinho que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui Não é esse aqui. Pô, sumiu, eu acho, o vídeo. Não é esse também. Não tem um videozinho, mas é o seguinte, que é importante falar também, só para finalizar, que quando a gente usa espectroscopia de massa, estou no errado aqui. Quando a gente usa espectroscopia de massa, vou botar aqui A gente pode acoplar, eu queria muito achar o videozinho da menina. Será que é esse? Deixa eu ver se é esse. Um minutinho para ver se eu acho, gente. Se esse daqui não é o... Não é, esse aqui é o do... Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente pode usar a espectroscopia de massa junto com a cromatografia, né? Principalmente cromatografia gasosa, é comum a gente ver. Eu tinha visto um videozinho que a mulher colocou lá a espectroscopia de massa junto com a cromatografia. Por quê? Porque se você colocar uma cromatografia aqui, ó, vamos supor que você coloca uma cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa, ela já vai separar, né? Separar uma mistura. E aí, o que acontece? Quando você separa essa mistura, a hora que for saindo as substâncias separadas pela cromatografia gasosa, ela já vem e entra para a sua espectroscopia de massa. E aí você consegue, além da mistura separada, você ainda consegue caracterizar cada sinalzinho daquele ali que está saindo no seu espectrômetro de massa. Depois eu vou achar o videozinho para vocês, na próxima aula eu coloco o vídeo. Mas, então, o espectrômetro de massa ele pode ser juntado a outras técnicas, por exemplo, a cromatografia, principalmente, para quê? Para como se fosse ser o final da cromatografia. A hora que a cromatografia separa, que sai aquele pico lá, ele já entra no espectrômetro de massa e já cai lá direto e você já identifica a amostra. Então, você pode ter cromatografia gasosa, que depois você vai para ter massas. Você pode ter cromatografia gasosa, que depois você pode ter ligado nele um VVIS, né? Agora, HPLC, eu acho também, vamos procurar na próxima aula, a gente comenta isso, pode estar ligado à massa e pode estar ligado também a um VVIS. Claro, aqui você tem que ter uma grana pesada, né? Você vai ter que ter um espectrômetro junto com um cromatógrafo gasoso ou com um cromatógrafo líquido de alta eficiência lá. Tá? Então, são técnicas que elas conversam muito umas com as outras para você conseguir elucidar as moléculas aí mais facilmente, tá bom? Depois eu acho o videozinho e coloco para a gente ver. Não é um videozinho grande, não, é só mostrando um espectrômetro de massa acoplado com um cromatógrafo, não é nada demais. Mas depois eu procuro e passo para vocês, tudo bem? Então, a aula de hoje era isso que eu queria falar, da espectroscopia de massa. Na aula que vem, a gente tenta elucidar algumas moléculas usando ressonância e espectroscopia de massas, aí fica muito de boa, a gente consegue ver qual é o fragmento, consegue montar a molécula. Vou tentar passar esse exercício para vocês fazerem. E é isso, gente. Deu para entender como é que funciona algumas coisas?
É simples a espectroscopia de massas. Eu vou parar de gravar só para não ficar gravando a gente conversando. Então, muito obrigado quem assistiu a aula, quem gostou, dá like aí, quem não gostou, não dá. Assistam de novo, peçam também para quem não assistiu a aula, que assista o vídeo, pelo menos, para conseguir entender depois a matéria e não ficar viajando achando que não teve nada, tá?